Recebi uma sugestão do meu amigo Márcio Denis, né, para falar a respeito do esfriamento espiritual durante a pandemia. Eu também já tinha recebido essa sugestão desse tema há um tempo atrás, né, no início da pandemia. Né, então resolvi falar sobre isso hoje. Né, o que é o esfriamento espiritual, como isso ocorre, né, por que tem causado. Isso tem acontecido bastante no meio dos cristãos durante essa pandemia. Né? E quais são os sintomas desse esfriamento espiritual? Então vamos falar sobre isso agora. Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Esfriamento espiritual é uma expressão usada, né, no meio cristão, no meio principalmente evangélico, né, que quer dizer um distanciamento, né, da relação entre o discípulo e Deus, né, entre nós e o nosso Criador. No momento em que nós perdemos a prática, né, de uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de prática dos ensinamentos de Cristo durante a nossa vida, então nós estamos entrando nesse meio de esfriamento espiritual, quando nós não temos ânimo para viver uma vida cristã, entende? Lá em Apocalipse fala a respeito da igreja morna, né, no sentido que Deus vomita. Então, é morna no sentido de uma igreja voltada para as práticas carnais, né, uma igreja em que ela se denomina como seguidora de Cristo, mas não pratica as obras de Cristo, faz o contrário do que Cristo ensinou. Então isso é uma igreja morna, isso que é uma igreja carnal. Então ser carnal, ser morno, ou ser frio na fé, não é você uma pessoa que não faz zoada, que não faz barulho, né? Que não bate palma, que não grita. Não é isso, né? Ser frio é você não praticar aquilo que a Bíblia ensina, certo? Então eu vou falar alguns sintomas de uma pessoa que está entrando no esfriamento espiritual, né? Então o esfriamento espiritual ele é degrativo, né? Então existem degraus que vai levar cada vez mais em um aprofundamento, né, de frieza espiritual. Então, à medida que eu vou falando os degraus, você vai observando se você está em alguns desses degraus. E dependendo do degrau que você tiver, você fica atento aí para tomar cuidado, para sair imediatamente desse estado em que você está vivendo, tá bom? Então vamos apresentar os degraus, né, de profundidade desse esfriamento espiritual. O primeiro degrau que nós poderíamos falar é a perda do desejo de orar e de ler a palavra de no momento Deus. em que nós deixamos de ler a Bíblia, no momento em que nós não temos vontade de estudar a palavra de Deus, no momento em que nós não temos vontade de orar, não temos ânimo para orar, para falar com Deus. Então nós estamos no primeiro degrau do esfriamento espiritual, já estamos começando a entrar nessa área, certo? Então tome cuidado no momento quando você começa a perder esse ânimo, esse desejo, essa vontade de ler a palavra e de orar, né? Então isso aconteceu muito durante a pandemia, esses sintomas, né? No momento que as pessoas deixaram de ir para os cultos, né, presencialmente, e começaram a perder essa prática de ler e de orar, né? No momento que eles perderam esse relacionamento com os irmãos, né? Então a igreja é importante porque um fortalece o outro, um ajuda o outro, um se aproxima mais do outro. E por conta da pandemia, esse distanciamento social, nós acabamos não podendo ajudar da melhor forma o nosso próximo, né? Não estar próximo dele, estar orando junto com ele, estar lendo a Bíblia junto com ele. E isso levou muitos a esse início de esfriamento espiritual. Então, vamos falar para o segundo degrau, mais profundo, né? A respeito do esfriamento espiritual. A perda do desejo de se congregar. Entendeu? Então, no momento quando a pessoa ela perde esse desejo de se congregar e até fica criando justificativas, motivos para não se congregar, então ela já está em um estado um pouco mais profundo de esfriamento espiritual. Perceba que um vai levando para o outro, tá? Muitas das pessoas que não querem se congregar, não gostam de se congregar, elas dificilmente vai ter práticas de leitura e de oração, né? Observe, são pessoas que não praticam essas coisas e são as mesmas pessoas que não querem se congregar. Então, a perca de estar na comunidade, estar na comunhão com Deus, com os irmãos, né? Então, isso é uma característica de uma pessoa que está fria espiritualmente, né? E está desobediência a Deus. Em Hebreus diz que não deixeis de se congregar. Então, é uma ordenança que Deus nos dá em estar se congregando, ok? Vamos lá, o terceiro degrau, já um pouco mais profundo. Tentar justificar a sua prática pecaminosa. São pessoas em que elas já estão completamente entregues às práticas pecaminosas. Ela tem uma prática pecaminosa e ela não quer deixar essa prática pecaminosa. Ela fica até criando justificativa para aquela prática, como se fosse correta, que fosse certa, ou que tivesse a aprovação de Deus. Ela procura até mesmo
na palavra de Deus, na Bíblia, alguma justificativa, né? Tentando tipo, legalizar aquela prática pecaminosa. Então esse é um estado bem mais profundo de esfriamento espiritual, em querer achar que prática pecaminosa é uma coisa normal, que é uma coisa comum, que Deus aceita e que você pode viver, né, nessa vida de pecaminosidade, né? Sendo que a vida de pecado está te distanciando mais e mais de Deus. A palavra deixa bem claro que o que nos distancia de Deus é o pecado, né? O pecado nos afasta da presença de Deus, nos afasta cada vez mais de Deus. Então é óbvio que Deus jamais vai justificar uma prática pecaminosa. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não vivem pecado. Então não quer dizer que nós não pecamos, que nós não erramos. Nós podemos até cair no pecado, cometer esse erro. Mas o pecado, ele é um erro de trajetória, entendeu? É uma queda, é um deslize, e não é um hábito, não é uma prática, né? E que isso que é iniquidade, é você escolher viver naquele pecado e não querer deixar esse pecado. Agora, se você luta diariamente para não pecar, então você está vivendo uma vida de obediência a Deus, você está lutando contra o seu pecado, ok? Então, vamos lá para o quarto nível, né? O quarto degrau, que é o mais profundo de todos. Se distancia de todas as pessoas que possam lhe ajudar. É o isolamento dos irmãos da fé, o isolamento de todas as pessoas que lhe levam, né, a Cristo, o isolamento da palavra, o isolamento da oração. Então, veja que os outros degraus, a pessoa já se distanciou de Deus. Você percebeu que já está bem distante. Agora, esse quarto degrau, essa pessoa ela vai se distanciar de qualquer outra pessoa que possa levá-la a Deus, possa levá-la à igreja. Então ele vai se distanciar da igreja, ele vai se distanciar dos seus amigos que são cristãos, né? Vai se distanciar de qualquer pessoa que possa falar de Deus para ela, que possa tentar levá-la ela de volta para os caminhos. Não, ela vai se afastar, ela vai se isolar. Ela vai preferir viver com pessoas que praticam essas mesmas coisas que ela, né? Vive essa vida de pecaminosidade, né? Ou então ela pode até conviver com pessoas em que não se metam na vida dela, que não diga que ela está errada, que não diga que ela está cometendo pecado, que não diga que ela está indo para o caminho errado. E sim que pessoas que fiquem se caladas e que aceitem a pessoa nessa situação que ela está, entendeu? Então, são esse nível de pessoa. Além dela se afastar de Deus, ela se afasta de qualquer pessoa que possa o levar a Deus, certo? Então, são pessoas que estão completamente entregues ao mundo, ao sistema do mundo, à vida pecaminosa. Então, essa pessoa nós consideramos como ela desviada, ela se afastou da fé, né? Até mesmo tem alguns que chegam até a apostatar da fé, né? Abandonar a fé, deixar de crer. Tá certo? Então, se você estiver em alguns desses degraus, cuidado. Se você estiver no primeiro degrau, cuidado, saia. Se você estiver no segundo degrau, peça ajuda, né? Procure uma orientação psicológica, procure uma orientação religiosa de um pastor, de um líder, de um discipulador, tá bom? Procure ajuda. Busque sair dessa situação. Não chegue ao degrau 3 ou até o degrau 4, né? Porque aí você dificilmente vai conseguir voltar, né? Então, Hebreus, ele fala, diz que aqueles que experimentaram, né, da fé, experimentaram tudo aquilo de Deus e se afastam, dificilmente eles vão conseguir voltar de novo, né? Então, espero que Deus te abençoe, que Deus cuide de você durante essa pandemia. Lembre-se que nós vamos sair dessa, né? Confie em Deus, né? Se junte com seus irmãos, nem que seja por online, mas fale com seus irmãos, mantenha a comunhão como igreja, tá bom? Que Deus os abençoe e até a próxima.